Pois é, pessoal, o Mbappé está sendo a grande polêmica da semana. Já não bastava estampar a capa do jornal AS, escrito "O pesadelo continua" logo após a derrota do Real para o Milan. Agora um outro jornal da Espanha, muito próximo ao Real Madrid, acabou de afirmar que o Mbappé teria discutido com o Real Madrid e com o Ancelotti sobre sua posição. O francês teria confrontado o Ancelotti, que só jogaria em certa posição. Fica aí até o final do vídeo para ver em detalhes em todas as palavras do Mbappé, segundo o jornal espanhol. E depois eu vou querer saber sua opinião sobre toda essa polêmica. A falta de planejamento do Real Madrid no último mercado de transferências está começando a ter consequências. Já se passaram quase 3 meses desde o início da temporada e o time segue jogando de forma desequilibrada e com dificuldade de apresentar um futebol dominante. Com a saída de Toni Kroos, o clube não contratou um meio-campista para substituí-lo e apostou na chegada de Mbappé, apesar de ele não ser um centroavante e de não poder jogar na ponta esquerda por causa da presença de Vinícius Júnior. Além disso, o elenco também carece de um lateral substituto para Carvajal, enquanto as jovens promessas Endrick e Arda Güler ainda não somaram sequer 1 minuto em campo nos últimos 5 jogos. Esse cenário já reflete na classificação. O Barcelona abriu 9 pontos de vantagem na liderança da La Liga. E na nova fase de grupos da Champions League, agora em formato de pontos corridos, o Real ocupa apenas a 17ª posição, com 2 vitórias e 2 derrotas. A situação poderia ser ainda pior se não fosse pela atuação brilhante de Vinícius contra o Borussia Dortmund há cerca de 15 dias, garantindo uma vitória crucial. A impressão que fica é que, em meio a esse planejamento duvidoso e ao futebol irregular, o Real Madrid depende quase exclusivamente de momentos de brilho individual de Vinícius Júnior para vencer jogos importantes. Quando a contratação de Mbappé foi oficializada em julho, muitos esperavam que o time se tornasse ainda mais forte. Afinal, se já venceram a Champions na última temporada sem ele, imaginava-se que, com um atacante que marca 50 gols por ano, Vinícius e Rodrigo teriam ainda mais espaço para criar jogadas. Contudo, qualquer pequena mudança pode impactar o estilo de jogo e desequilibrar a equipe. E é exatamente isso que estamos vendo desde a chegada de Mbappé. Com o desempenho abaixo do esperado, tanto do time quanto do próprio Mbappé, os jornais espanhóis não pouparam críticas, especialmente ao atacante, de quem esperavam atuações excepcionais com a camisa do Real Madrid. Bem, o jornal Sport, que é sempre próximo ao Real Madrid, revelou a insatisfação do francês em jogar como camisa 9. O jornal Sport afirmou o seguinte: Kylian Mbappé não quer jogar como 9 no Real Madrid. Ele prefere jogar na esquerda. Ele está muito insatisfeito com sua posição de 9º e com as últimas derrotas do Real Madrid. Pessoas próximas afirmam que ele está tentando convencer o treinador Ancelotti a dar uma chance e colocar ele na sua tão aclamada ponta esquerda. Mas o treinador ainda prefere o Vinícius Júnior nessa posição e tem o brasileiro como seu homem de confiança nessa posição e não vai mexer no Vinícius. A cada partida, sua insatisfação cresce ainda mais por não conseguir jogar na sua posição de origem. O jornal estampou na capa o jogador francês com a manchete "O pesadelo continua", destacando 2 feridas que ainda doem: a perda da bola de ouro para Vinícius e a provocação no clássico, só que em ordem inversa. Para a imprensa, repetir críticas ao desempenho do time parece redundante, mas o momento não poderia ser pior para sofrer uma derrota. O Real enfrentou uma equipe que, por hábito, reverte placares, enquanto o lado madrilenho mostrou pouca precisão. O jovem Bellingham está em má fase e a pontaria de Mbappé se mostrou alarmantemente fraca. Com uma defesa vulnerável e Mbappé falhando nas finalizações, a derrota era praticamente inevitável e acabou se mostrando pesada e previsível. O jornal Marca estampou em sua capa 4-0 e agora, destacando a atuação desastrosa do Real Madrid, que viveu uma noite para esquecer no Santiago Bernabéu. Dominado pelo Milan, o time espanhol ofereceu pouca resistência ao ritmo imposto pelos italianos, mesmo jogando em casa. Mbappé, mais uma vez, ficou aquém das expectativas, mostrando-se desconectado e sem brilho. A ausência de Endrick em campo levantou ainda mais dúvidas sobre as escolhas de Ancelotti,
que parece hesitar em apostar no jovem como alternativa para revitalizar o ataque. Isolado em meio ao desempenho fraco dos colegas, Vinícius Júnior foi o único que conseguiu criar algumas chances e marcar um gol. Já o Mundo Deportivo comentou que o Real Madrid precisa repensar suas prioridades e seu elenco. A derrota para o Milan por 3-1 é um duro golpe para os torcedores e expõe as falhas de uma equipe que parece cada vez mais sem identidade em momentos decisivos. Mbappé teve uma atuação apagada e sem profundidade, ainda longe de justificar o esforço que o clube fez por anos para trazê-lo. Endrick, a jovem promessa que muitos esperavam ver em campo, permaneceu no banco, completando 5 jogos sem atuar. O técnico parece subestimar o potencial que o garoto poderia oferecer. Já Vinícius Júnior demonstrou habilidade e criou algumas poucas oportunidades, mas insuficientes para evitar a derrota. Na semana, o clube sofreu uma derrota de 4-0 para o seu maior rival em casa. Agora, enfrentando o Milan, que não vinha apresentando uma boa campanha nesta Liga dos Campeões, o resultado foi um amargo 3-1. Com essa derrota, o time espanhol também encerrou uma sequência de 15 jogos invictos em casa pela competição. Embora o Real consiga vitórias em alguns jogos, e com esse clube nunca dá para descartar nada, é preciso admitir que o desempenho atual do time está abaixo do esperado. A equipe perdeu Toni Kroos, que se aposentou recentemente, enquanto Carvajal sofreu uma lesão grave e está fora da temporada. Além disso, Tchouaméni não vem jogando bem, e Mbappé ainda não encontrou o encaixe ideal na equipe. Na temporada passada, os destaques foram Vinícius Júnior e Toni Kroos, uma combinação de ponta esquerda e meio-campista. No entanto, após perderem Kroos, a impressão é que as contratações feitas foram como se tivessem perdido Vini. Contra adversários fortes ou até medianos, se Vinícius Júnior não estiver em um bom dia, como esteve contra o Borussia Dortmund, por exemplo, as chances de vitória diminuem. Hoje ele até conseguiu sofrer um pênalti e marcar o único gol do time, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Outro ponto importante é que Mbappé não vem tendo uma boa temporada. Ele é um jogador que pouco contribui na marcação, algo que já era muito criticado durante sua época no PSG. Mais ainda, ele tem mostrado dificuldades para se adaptar à posição de centroavante, que o Real Madrid espera que ele assuma. Como sempre digo, ele nunca jogou dessa forma. Sempre foi ponta esquerda. Desde sua chegada, parece que o time perdeu o equilíbrio que tinha antes. Inclusive, o próprio Benzema comentou recentemente que, na opinião dele, Mbappé ainda não deslanchou no Real Madrid porque sempre jogou na ponta esquerda, não como centroavante. Mas agora eu quero saber o que você achou disso tudo. Acha mesmo que o Mbappé está acabando com o time do Real? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.